do crime, especificamente dos capítulos 3 ao 7. Como eu já comentei ali no grupo também na semana passada, agora no início da aula, eu li a edição em espanhol, porque eu não consegui achar o PDF em português, também não achei o livro para comprar. Só achei em português na semana passada, mas aí já tinha lido, enfim, já era. Mas eu acho que não vai ter muita diferença, assim, na questão das palavras. Ele articula algumas categorias, dá nomes a elas, mas eu acho que a tradução que eu mesma fiz do espanhol para o português não vai trazer tanta diferença assim. Mas, de qualquer forma, se alguém sentir, assim, que ficou meio nebuloso, também quiser intervir, o Jackson também, fiquem à vontade, mas eu acho que não vai ter tanta diferença assim. A proposta é trabalhar do capítulo 3 até o capítulo 7, mas eu acho que tem duas coisas nos dois primeiros capítulos que serve como uma boa introdução, assim, eu achei legal e eu gostaria de comentar com vocês, que eu acho também que tem alguns elementos que dá para discutir aqui e articular com os capítulos seguintes. Então, ele fala que a ideia desse livro é ser uma advertência em relação ao controle social do delito. E que, para ele, as sociedades ocidentais, então, têm dois problemas principais que causam outros problemas. Esses problemas seriam, então, a distribuição desigual da riqueza e também a distribuição desigual do trabalho remunerado. Ele faz essa distinção em relação ao trabalho e ao trabalho remunerado. Então, para ele, esses dois problemas sociais trazem outros novos problemas e a indústria do controle do crime surge como uma tentativa de resolver esses problemas, então, decorrente dessa distribuição desigual de riqueza e também de trabalho remunerado. O que eu achei muito interessante, assim, é que ele fala que essa indústria de controle do crime está numa posição extremamente privilegiada em relação a qualquer outro tipo de indústria. Principalmente porque essa indústria do controle do crime não vai sofrer de uma escassez de matéria-prima. Primeiro porque as pessoas a serem controladas estão aí, são uma massa muito grande de pessoas. A oferta de delito também é praticamente infinita, a partir do momento que é só criar por meio de uma proposição legislativa. E também porque as pessoas nunca vão cansar, nunca vai bastar a sensação de segurança. Todo mundo sempre quer se sentir seguro e todo mundo sempre quer se sentir cada vez mais seguro. Então, enfim, não existe um limite a uma indústria que tem todo um campo ao seu dispor para ser explorado cada vez mais. Outra coisa que eu achei legal é que, segundo ele, tem outra semelhança, tem uma semelhança, né? A primeira é essa diferença em relação à total ausência de escassez de matéria-prima, mas uma diferença que tem é que a indústria do controle do crime ela não vai pausar as suas atividades, ela não vai dizer, ok, estamos bem, não precisamos mais expandir. A exemplo dos outros tipos de indústria, ela vai buscar sempre uma maior expansão, uma maior taxa de lucro, e isso acaba sendo um perigo muito grande. Então, ele fala que esse livro não é, na verdade, uma tentativa de pensar uma sociedade sem controle, sem qualquer tipo de controle, mas um convite a se pensar os limites desse controle penal, né? Aqui todo mundo está exposto. Uma coisa que eu achei legal, assim, ele adverte, né, que ele não está sendo pessimista, não é uma análise pessimista, pelo contrário, assim, ele tenta trazer um otimismo em dizer que isso é um convite a se pensar mudanças, né? E achei isso bem interessante. No segundo capítulo tem uma coisa também que eu achei bem legal, é algo que a gente já discutiu algumas vezes, sobre as formas de se entender o crime. Ele fala que tem basicamente duas formas de a gente analisar o que é um crime. A primeira é achar que o crime é algo natural, os delitos estão ali, a gente só precisa atingir a sua essência, né? Quais seriam as atitudes mais abomináveis. E uma outra forma é identificar o delito como algo que é criado. Ele dá um exemplo que eu achei muito legal, que é o exemplo de uma criança. Se uma criança furta uma carteira em determinada comunidade, aquela comunidade vai tender a analisar essas circunstâncias. Era uma criança muito pequena, foi brincar, enfim, a gente vai contextualizar e tende a não usar a categoria criminal para lidar com aquele fato, porque a gente entende as circunstâncias, a gente entende o contexto em que aquela criança está inserida. É muito nova, não entendeu o que estava fazendo. Aí ele traz um outro exemplo que e se essa criança for de uma família que acabou de se mudar? A gente não conhece ninguém, a gente não conhece a família, não conhece o contexto, não conhece nada.
a nossa tendência de usar uma categoria criminal vai crescer. Muito provavelmente, a partir daí, a gente vai querer usar uma categoria criminal. Então, ele usa isso como um exemplo para demonstrar que, na verdade, o delito ele não é algo natural. Ele é algo que é criado e depende justamente das circunstâncias em que a gente coloca esse conflito. Acho que dos 2 primeiros capítulos, era isso, assim, que eu achei que seria legal introduzir. Já no 3º capítulo, ele começa a introduzir bastante dados. Eu até não comentei no começo, mas eu não fiz slide, porque, assim, ele traz dados muito interessantes, mas o que ele analisa efetivamente são as tendências, né? E como já passou bastante tempo também, uns 30, 25 anos, 30, desses dados, então eu vou falar mais dessas tendências. Até tem algumas coisas que são bem interessantes falar, eu vou deixar para o final, mas enfim, é legal comentar esses dados tanto tempo depois, que a gente vê muita coisa que ele acertou, assim, e é bem interessante. Então, no 3º capítulo, ele fala que o encarceramento é uma das restrições mais potentes que o Estado tem à sua disposição. Talvez só perde, no caso, né, só com exceção da pena de morte. Todo mundo está sempre sujeito a qualquer tipo de restrição. Esse momento que a gente está vendo é um momento de restrição da liberdade, enfim, momentos excepcionais, mas nada se compara ao encarceramento, a não ser, claro, a pena de morte. E ele fala que existem vários indicadores, várias formas de se interpretar a quantidade de crime que é imposta em uma determinada sociedade. A forma mais comum é o número de presos. E se costuma entender que o número de presos é uma relação direta com o número de crimes, né? Porque a pessoa, o delinquente, fez um ato que é tido como um delito, então a única opção seria reagir e encarcerar. Mas essa interpretação direta entre o número de presos e o número de delitos não é a que ele usa aqui nessa obra. Então, ele apresenta um gráfico aqui, que basicamente é o número de encarceramento de 3 países ao longo de 10 anos, assim. E ele aponta algumas diferenças de tendências de encarceramento desses países ao longo do tempo, que é a diminuição da população carcerária na Rússia e na Polônia e um aumento da população carcerária nos Estados Unidos. Isso ele já percebia ali nos anos 90. Só que ele faz um destaque, assim, que a gente não pode usar esse dado, então, como um parâmetro de análise do fenômeno da criminalidade nesses países, mas tão somente é uma taxa de encarceramento. Ele fala, então, do pensamento reativo, que é aquilo que eu comentei, que é aquela noção de que se o delinquente comete um ato terrível, que é um crime, a única alternativa que resta para as autoridades é a reclusão. E isso acaba apagando o fato de que o encarceramento, seja o encarceramento em massa, qualquer política criminal, mas especialmente de encarceramento nesse caso, é uma decisão política. Então, para explicar por que essas tendências de encarceramento variam de países para países, ele vai fazer 2 questionamentos principais, que é por que existem países que prendem tão pouco e por que tem países, mesmo numa mesma família de nações encarceradas, que tem um número de encarceramento tão diferente. Então, isso é o que ele apresenta como algo que ele vai desenvolver nos próximos capítulos. O que eu percebi é que ele usa muito para desenvolver essa ideia dele 3 países principais, que é a Noruega, que eu acredito que seja o país de nacionalidade dele, a Holanda, que segue uma tendência geralmente bem parecida com a Noruega, e os Estados Unidos, que é onde vem uma diferença muito grande. E ele começa a apontar que isso iria influenciar o mundo inteiro. Então, ali ele começa o capítulo 4, citando o exemplo da Noruega, né, que a gente entende assim como um estado de bem-estar naquela época, né, anos 90. Os dados dele é principalmente de 89 e anos 90 ali. Então, ele cita que é um país industrializado, mas, a princípio, a industrialização lá não aumentou o número de pessoas encarceradas. Ele traz uns dados ali, que eu achei bem interessante, até que ele fala que quando ele comenta essa forma de gerir o encarceramento em outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, eles não costumam entender direito, porque lá na Noruega, eles têm um conceito que é tipo uma lista de espera. Ele fala ali que no ano que ele pesquisou, né, 89, 90, tinha 2.500 pessoas presas e quase o dobro numa lista de espera, que era 4.500 pessoas, que estavam numa verdadeira lista de espera para o cárcere.
Aí ele fala que a mentalidade lá é que essas pessoas, elas são pessoas, as pessoas presas, né? São pessoas comuns que cometeram atos errados, mas que não são animais selvagens, continuam sendo pessoas comuns. E o número de vagas lá nas salas também é muito limitado. Então, eles guardam uma solução séria, que é o encarceramento, para crimes sérios. Essa questão até, tipo, da mentalidade diferente que eles lidam com o crime, eu acho que ele trabalha um pouco melhor no livro Uma Razoável Quantidade de Crime. Mas aqui ele pincela um pouco dessa questão, assim. O que eu achei bem interessante, eu acho até que a gente já mencionou esse fato que eu vou falar agora, ou em alguma aula ou numa reunião do grupo, mas ele diz que realmente houve um movimento lá de uma tentativa de se aumentar o número de pessoas presas para acabar com essa lista de espera. Lá as celas são de uma vaga, um quarto só, e alguém teve uma ideia muito simples, na verdade, que era, se botar 2 pessoas por cela, acaba com a lista de espera. E aí o que me surpreendeu bastante foi que os principais grupos de pessoas que conseguiram barrar essa iniciativa foram os agentes penitenciários e os próprios presos. Os agentes penitenciários, por meio do sindicato, né, de uma organização de classe muito forte. Pelo que eu entendi aqui, ele não fala que a ideia foi botar mais pessoas na cadeia e aumentar o número de agentes. Então, na verdade, seria o dobro de trabalho, né? Provavelmente por um mesmo salário, o mesmo número de pessoas. Então, eles se opuseram bastante a essa nova tendência de colocar 2 pessoas numa cela só. E, por outro lado, os presos. Eu achei bem interessante o modo como ele conta isso, assim, porque ele fala que, até por essa mentalidade de eles lidarem com mais... Não é nem naturalidade, assim, de certa forma com mais naturalidade em relação ao delito, né? Essas pessoas não chegam a ser excluídas da sociedade, então elas têm uma voz muito maior. E ele também fala que a Noruega é um país pequeno, então as pessoas não escapam umas das outras. É possível não ouvir as pessoas porque é um país muito pequeno. E ele também cita o exemplo da Holanda. Só um dia. Holanda com a tendência bem parecida também, pelo que eu pude entender, que é um país pequeno, com bastante gente, né? Pelo seu tamanho, assim, tem uma densidade grande. Ele cita uma diversidade religiosa bem grande também, industrialização alta, que ainda assim, durante um bom tempo, conseguiu manter a taxa de encarceramento pequena. Ele fala que, até tem um gráfico assim, mas vou descrever o fenômeno, que a Holanda sentiu, na verdade, a pressão internacional por encarceramento, né? Principalmente por conta da guerra contra as drogas. E também, algo que a gente já comentou bastante, a Holanda sentiu aquele fenômeno que a gente mencionou bastante de quando a questão criminal, as discussões das ciências criminais passaram a ser quase exclusividade dos especialistas e passaram para um grande público, principalmente com interferência dos meios de comunicação. Eu não lembro de ele usar o termo, mas no meu entendimento aqui ele está se referindo justamente ao fenômeno do populismo, né? Então ele fala que mesmo a Holanda conseguiu sentir esse processo. E também teve uma redução de benefícios sociais, da própria assistência social, né? E ele também cita uma perda de interesse dos holandeses pela criminologia crítica, algo que antes era bem forte. Então ele retoma depois a questão, né, de como a democratização dos debates conseguiu barrar esses processos, mas que da mesma forma, tanto a Holanda quanto a Noruega, que ele havia citado antes, acabaram sentindo a influência dessa ideologia empresarial. Algo que eu achei bem interessante, assim, é que ele menciona... Opa, acho que tem o microfone ligado. Marcelo. Que ele menciona que mesmo com influência dessa ideologia empresarial no cárcere, na verdade, dentro do próprio Estado, a Holanda teve uma visão um pouco diferente. Lá, ter um número muito grande de pessoas presas era visto como ineficiência do Estado. Então, achei essa uma visão um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Me parece que é daqui que o Maurício Dieter tirou muita coisa da tese dele, que a gente já discutiu na outra aula, né? Que ele começa a narrar esse processo de formação de uma indústria de controle. Marcelo. Imagina... Então, no próximo capítulo, ele vai começar a falar justamente de controlar classes que são perigosas,
que seriam os desempregados, popularmente falando. Aí ele faz a diferença entre a pessoa que seria desempregada e a pessoa com falta de trabalho remunerado. Para ele, o desemprego não é a falta do trabalho, mas a falta da remuneração em si. Então, ele menciona um processo que se viu de suavizar esse mecanismo assim, do desemprego, que seria principalmente na forma do estudo obrigatório, e do afastamento do trabalho por doença, que na mentalidade de que o trabalho dignifica, essas duas formas são formas consideradas ok, honrosas, de não se estar nessa posição de trabalho remunerado, mas de continuar fazendo parte de um mercado de consumo. E, na verdade, isso seria a grande diferença em relação aos desocupados, que são pessoas que não estão participando desse mercado de consumo. Então, ele cita que esses desocupados, né, essas pessoas de mãos vazias, são um problema desde a primeira etapa ali do processo de industrialização, processo de formação do capitalismo, que essa classe em si provoca bastante problema. E que ela deixa muito clara assim, a contradição entre as pessoas que acabam sendo forçadas a um estilo de vida de desemprego, né, de ausência de trabalho, com essa mentalidade agora do Estado capitalista de que é muito dignificante trabalhar, né? Então ele fala que aquilo que a gente já discutiu bastante, né? O trabalho forçado surge como uma alternativa para tentar se lidar com esse problema, mas é um projeto que acaba não tendo muita continuidade, principalmente nos estados mais pobres, porque isso demanda um capital para investimento em toda essa estrutura de trabalho forçado. Na Europa, a ida para os Estados Unidos, né, surgiu como uma solução também, mas o problema básico assim ainda não estava resolvido. Então, ele fala que permaneciam algumas questões ainda a ser resolvidas, né, a ser debatida. A básica, assim, é como controlar as classes perigosas, né? Depois, como controlar as pessoas que não estão sendo controladas por seus companheiros de trabalho. Como controlar as pessoas que se sentiam injustiçadas por não fazer parte desse processo tão dignificante que é o trabalho remunerado, né? E também como controlar as pessoas que se veem em condições, obrigadas a viver em condições materiais bem inferiores às pessoas que têm o trabalho remunerado. Aí ele entra num debate que eu acho bem interessante, assim, que ele fala que um princípio básico do controle social tem duas classes especialmente muito difíceis de se controlar, que são os que têm muito e os que não têm nada. Os que têm muito, porque eles têm muito, então têm muito poder. E os que não têm nada, porque eles não teriam nada a perder. Então, ele chama essa classe de acionistas do nada, que seriam pessoas sem propriedades, às vezes até sem um grupo social coeso, definido. Ele aponta, então, que a partir daí surge uma crise de hegemonia do Estado, né? Uma situação em que existem muitos bens circulando, as pessoas já existe uma classe de pessoas com muitos bens. Essas pessoas se afastam das suas comunidades, das suas residências pela maior parte do seu dia para trabalhar. A polícia não dá conta de lidar com todos os conflitos que surgem, e aí surge uma grande subtração desses bens, né, principalmente os delitos contra o patrimônio. E o aparato do Estado não estava dando conta disso, né? A gente sabe que o Estado consegue agir só sobre uma fração bem pequena, e naquele momento surgiu como um problema muito grande. E aí veio uma solução quase milagrosa, né? Que foi controlar essa população perigosa por meio da guerra contra as drogas. E ele menciona que isso também surge como uma solução muito inteligente, quase, por parte do Estado, para o problema da pobreza. Porque se são as drogas que deixam as pessoas pobres, a gente não precisa discutir a falha do mecanismo de assistência social do Estado, a gente não precisa discutir classe, sistema de produção, não precisa discutir nada. O problema da pobreza são drogas, então basta acabar com esse problema. Então, para enfrentar esse problema, basicamente foram divididas em duas frentes, que é atacar o traficante, que seria a classe profissional, e os usuários, que são a ameaça à ordem pública e que sustenta o tráfico. Quer falar alguma coisa, Jackson? Quero. Só para pegar o gancho, porque isso é uma coisa que depois eu vou me esquecer, e que em termos de discussão sobre drogas, eu acho isso uma questão muito interessante, que é grande parte das pessoas que trabalham com a questão de drogas, enfim, né, vamos dizer assim,
pode se colocar como talvez um dos grandes consensos da discussão de drogas vamos regulamentar para acabar com a guerra às drogas, né? Porque o simples fato de acabar com a ilegalidade, em tese, acabaria com o tráfico e, portanto, com a violência. E segundo ponto, que do meu ponto de vista é extremamente liberal e financeiro, que é, se nós regulamentar as drogas, nós vamos aumentar a receita do Estado através de impostos. Eu acho isso de maneira tão rasteira como uma estratégia para acabar com a violência, no sentido que ia diminuir a violência, ia diminuir o índice de homicídio? Ia resolver o fenômeno do tráfico? Não. A gente tem tráfico de cigarro até hoje. E o elemento do tráfico não é só a ilegalidade, mas a questão social por trás do tráfico. Né? Ou seja, se regulamentar as drogas hoje, mas jogar isso na mão do mercado, e o mercado, vamos dizer assim, financeirizar o mercado das drogas, o que é absolutamente óbvio, né? Já tem patente de carteira de maconha, e etc, etc. Isso ainda vai seguir sendo algo, e sobretudo a maconha, né, que vai ser uma novidade, vai ser um luxo, não vai ser um produto, uma substância, um artigo de necessidade, vai ser um artigo de luxo, de leite das classes altas. Né? Já se fez estimativas que uma carteira de maconha provavelmente custaria muito mais de 30, 40 reais, 50 reais, como custa na Europa, algo extremamente caro, inclusive. Né? Ou seja, então, se descolar essa discussão da questão social, né, como sendo a grande sacada da política criminal é a regulamentação das drogas, e é por esse caminho, mas isso não pode ser feito descolado da realidade social. Né? Se for uma mudança feita, desatrelada de toda a questão da pobreza que está por trás do tráfico de drogas, vai seguir havendo tráfico numa menor potencialidade, mas ainda assim, né, a gente tem máfias de importação, né, de delitos envolvendo o cigarro trazido do Paraguai há muito tempo. Né? Nunca se conseguiu acabar com a máfia da questão do cigarro contrabandeado, do contrabando de cigarro. Né? E por conta exatamente da questão social. Né? Por quê? Porque uma parcela significativa da população nacional que é dependente de nicotina não consegue pagar o cigarro e os impostos que estão embutidos no cigarro brasileiro. Né? E isso vai acontecer exatamente com a maconha, o que vai fazer com que ainda exista uma violência menor, mas ainda assim vai haver o fenômeno do tráfico. Aí, isso que tu mencionou agora, a gente mal fala hoje em tráfico de outras coisas que não drogas, né? Cigarro, por exemplo. Então parece que até chegar a apagar um pouco a importância desses debates que deveriam permanecer. E quem advoga no crime sabe o quanto o crime de descaminho é frequente. Né? Ou seja, vocês não têm nem ideia do que tem de descaminho aqui na cidade. Qualquer bar que tu vai em bairro, em vila, cara, no bairro, em vila, sempre vai ter o cigarrinho do Paraguai. Aquilo ali é descaminho. Mas sempre vai ter. Né? Volta e meia, tu vê, foi esses dias agora, poucos dias, teve um cara em Criciúma que foi preso com toneladas e toneladas de cigarro contrabandeado. Eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Aqui, ele segue um pouquinho nessa questão da guerra contra as drogas, e ele fala das pessoas viciadas em drogas. E ele comenta que, nesse momento, essas pessoas foram colocadas quase como uma situação pior do que nas sociedades de castas. Dizer assim, que mesmo nas sociedades de castas, cada um é visto como tendo uma utilidade, né? Ainda que seja um trabalhar ou explorar, mas nesse momento aqui, as pessoas viciadas em drogas, elas foram vistas sem utilidade nenhuma. Então, a única utilidade que elas teriam seria ser matéria-prima dessa indústria do controle do crime, que foi o que se operou, né? Então, nesse sentido, a guerra às drogas preparou o terreno e materializou uma luta contra as pessoas que são consideradas perigosas, na forma de guerra às drogas. E aí ele começa a explicar o momento em que os preços passaram a ter uma importância para a economia. Ele cita que, nesse momento, se passou a perceber que os preços quase que subiram um pouquinho na hierarquia, porque agora eles eram importantes para a economia, então eles passaram a ter um mínimo de poder.
o que poderia vir a causar problemas no futuro próximo. Então, ele diz que surgiu uma necessidade de lidar com esse problema, e aí ele vai trabalhar essa questão de como lidar com essa classe encarcerada um pouquinho mais para frente. No próximo capítulo, ele fala de modelo de punição. Eu até pensei um pouco sobre isso, eu acho que não vou especificar tanto nesse assunto, porque a gente trabalhou bastante isso na... Qual é o nome? Sociedade dos Cautivos, acho que era esse o nome, né? Ele chega a mencionar uma mesma instituição carcerária. Mas vou só colocar algumas ideias que ele coloca aqui que são bem interessantes. Ele começa, Stan Foucault, que é o Vigiar e Punir, ele cita o grande confinamento, eu acho que é assim, né? Eu traduzi do espanhol para o português, mas eu acho que é o grande confinamento, o grande encarceramento, é isso aí. Em que o Foucault descreve, né, que principalmente instituições de saúde, hospitais, manicômios, foram utilizadas para controlar classes perigosas. E ele fala, então, que a população carcerária nos Estados Unidos, hoje, né, naquela época, nos anos 90, poderiam ser vistas como um grande confinamento. Ele chega a mencionar que os números hoje dos Estados Unidos, nos anos 90 dos Estados Unidos, fariam com que o grande encarceramento, o grande confinamento do Foucault, que ele cita de Paris, parecessem minúsculos. Assim. Então, ele cita o Centro Penitenciário de Pelican Bay, que eu acho que é o mesmo, né, do outro livro que a gente já discutiu, e aí todo aquele esquema que a gente já falou, né, uma instituição bem automatizada, preso sem contato direto com guardas, fica na cela 22 horas por dia, sem visita, sem recreação, sem janela. Se a pessoa cometesse alguma infração ou precisasse ainda de um tipo de segurança máxima, o tempo de cela seria 23 horas por dia. Então, ele cita esse processo de dupla condenação, que é algo que a gente tem aqui bem parecido com o nosso regime disciplinar diferenciado, né, RDD. E ele também menciona que lá a execução é um sistema bem independente, né, então acabava até dificultando o controle dos agentes penitenciários ou de como era feita essa execução da pena, né? Algo também, eu acho, um pouco parecido com o que a gente tem aqui. Quem trabalha especificamente em vários de execução comenta que cada um é de um jeito. Então, isso eu acho que dá para fazer um paralelo legal, assim. E, deixa eu ver... Aí ele trata do fenômeno de aumento do encarceramento dos Estados Unidos nessas circunstâncias, que ele menciona, mais automatizado, enfim, e que os próximos capítulos, o que a gente vai trabalhar aqui o capítulo 7, né, ele vai buscar algumas explicações para esse processo. Então, especificamente agora, ele começa a tratar o controle do crime como um produto. Ele fala que prisão requer dinheiro, seja prisão pública, prisão privada, eu preciso de dinheiro para fazer o projeto, construir o prédio, enfim, grade, janela, equipamento de segurança avançado. Depois precisa de dinheiro para alimentar as pessoas que vão estar lá dentro, para vestir essas pessoas, para material de limpeza, enfim, tudo. Todas as etapas nessa cadeia de produção do cárcere necessitam de muito dinheiro. E isso é tanto no privado quanto no estatal. Ele comenta, então, que as indústrias de apoio ao cárcere foram as que mais cresceram. Indústrias de apoio são as outras indústrias que precisam funcionar para que o cárcere funcione. As que mais cresceram foram principalmente a assistência médica, o que eu até achei um pouco surpreendente, na verdade, da alimentação e a área da construção civil. Imagino que muito provavelmente pelo aumento do número de cárceres, né, de instituições carcerárias. Só que nos chama atenção isso, Jéssica? Porque, assim, isso ainda é uma área no Brasil em que o mercado médico de plano de saúde ainda não cresceu o olho e não se alertou para isso. Né? Todos vocês já devem ter visto 13ª emenda, né? O 13ª emenda vai citar o valor dos contratos bilionários, às vezes de uma, duas empresas que têm, né? Se não me engano, a semana passada a gente conversou, né? Das 50 unidades prisionais de Santa Catarina, são duas empresas que oferecem comida para todas as unidades prisionais. Né? Isso nos Estados Unidos acontece com a comida e também com a saúde, com o fornecimento de camas, por exemplo. O fornecimento de leitos. Lá eles contam os leitos por camas. Né? No Brasil, o leito não é nem cama. Né? No Brasil, hoje, se tem espaço dentro da jaula, tem vaga.
né? Lá eles contam leitos por cama, ou seja, se não tiver cama, não tem vaga para o cara. E aí, então, por exemplo, a unidade privada oferece tantas mil camas, ela está vendendo tantos mil leitos prisionais. E eles vendem também assistência à saúde. A assistência à saúde ela é privada, né? Ou seja, contratos milionários, multimilionários. O que isso no Brasil ainda não tem, né? Pelo menos até onde eu sei, no Brasil, essa parte, e aí pegando um gancho, né, daquele texto que o Alex e a Fernanda vão apresentar, né, que eu achei fenomenal, em que ela vai apresentar o processo de privatização por partes, por fatias, vamos dizer assim. O que ela vai chamar de grande complexo prisional, ou complexo industrial prisional, na verdade é um emaranhado de várias ilhas de interesse econômico. Ou seja, a saúde, o vestuário, a alimentação, né, o cuidado da segurança, né, e etc, 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 em que cada um segmento vai pegar. É tipo, né, meio que dividindo as fatias do bolo. Né? Não é uma privatização integral. Assim. E essa fatia do bolo no Brasil, o sistema de saúde ainda não se atentou. Né? Ou não se atentou, não quis abraçar a bronca, enfim. Mas sem dúvida nenhuma, pode-se dizer que talvez uma das fatias mais caras, inclusive. Né? Ou seja, quanto é um plano de saúde para uma pessoa livre? Né? Agora, tu imagina isso em contratos coletivos, né? Para várias dezenas de milhares de pessoas e uma dezena de unidades prisionais contratada com o melhor pagador, que é o Estado. Né? Ou seja, o momento que a saúde privada se atentar para isso vai ser assim, um troço, tipo um grande pote de ouro no fim do arco-íris. Assim. E o momento que a gente vive uma pandemia e tanta gente pautando a necessidade de se estatizar a saúde, fortalecer o SUS, pode surgir como uma resposta bem efetiva, né? Massa. Exatamente, isso é interessante. Tipo, a gente está falando tanto agora, eu acho que eu não tinha me dado de conta nisso. Né? Mas, tipo, quanto a Unimed não saiu do buraco que estava econômico, né? Agora por conta da pandemia. Né? Quanta gente não foi correr atrás de plano de saúde por conta do medo de uma internação às pressas, assim. Né? Agora, está se falando muito e ainda não deu, na verdade, o grande boom dentro do sistema penitenciário ainda, mas vai dar, é uma questão de tempo, o boom de coronavírus dentro da unidade prisional. Né? O Estado não tem condições de abarcar com isso. Como não teve aqui, com o sistema prisional tem muito menos interesse e menos ainda condições de fazer frente a isso. Né? Jackson, Fala? em relação a esse boom que a gente está falando, por exemplo, as penitenciárias aqui da região, elas fecharam todo tipo de visita, etc, etc, né? Até hoje estava conversando com o pessoal da Pastoral Carcerária e eles estão indo lá fazer frente porque a gente está simplesmente sem nenhum tipo de informação de dentro das penitenciárias. Então não dá nem para dizer se já teve o boom, se vai ter, porque tá assim, ó, sem dado. Tá totalmente sem dado, tá bloqueado o acesso. Então é até complicado dizer isso, a gente não consegue mensurar, né? Mas aí é que tá, Alex, assim, ó, uma hora isso vai vir à tona. Né? E talvez vai vir à tona com o aumento da mortalidade, o momento que isso virar notícia. É que, por enquanto, ainda não criou um fato importante o suficiente para se transformar em manchete. No momento que virar manchete e virar mais um problema para a conta do governo federal, vai surgir, provavelmente, uma resposta milagrosa, que é a inserção do mercado privado de saúde dentro da unidade prisional. Que, em tese, seria a única forma milagrosa, imediata, em curto prazo, para tentar oferecer isso. E tendo um dos caras da saúde, um dos caras importantes da saúde, né, como um importante empresário, né, meio passo para ligar uma coisa à outra. Né? Ajudo amigos e ainda ofereço uma resposta para a sociedade. Ia falar alguma coisa. Ah, tá. Essa situação acaba sendo até bem agravada pelo sistema que a gente tem de execução penal, né? Também é bem centralizado, quase a palavra. Cada um faz de uma forma que entende melhor, cada vara de execução tem um modo de atuação, então é difícil sistematizar os dados, saber o que está acontecendo a nível local, a nível nacional.
Eu também acho que quando estourar vai ser, sei lá, número de mortes. Porque... bom, seguindo aqui, ele cita alguns argumentos das pessoas que defendem a privatização, né, das instituições carcerárias. E o principal argumento seria: tudo que o Estado pode fazer, uma empresa pode fazer melhor. Ou, no mínimo, igualmente bem. Melhor aqui, eu acho que leia-se com menos gasto e extraindo lucro, né? E outro argumento que se fala também é que, ainda que os presídios privados tenham problemas, esses problemas são comuns aos presídios públicos, penitenciários públicos, encarceramento público, enfim. E ele cita que essa visão parte de uma ideia de Estado contratualista, né? As pessoas vão lá, os particulares elegem representantes que escolhem empresas para administrar o cárcere. Essas empresas escolhem os agentes, enfim. Só que, e aí se a empresa vai mal, troca a empresa e vida que segue. Só que aí nesse contexto não se tem como controlar os agentes carcerários, né? Acaba indo por uma ideia de responsabilização pessoal, né? Não acaba responsabilizando o Estado, então fica bem mais difícil de controlar. Também coloca os agentes penitenciários numa situação bem delicada, né? Mas o principal problema é quanto abuso pode surgir disso. Além disso, Deixa eu colocar um asterisco aí. Essa questão, e aí, vamos dizer assim, quando ele fala dotar essa lógica relacional de uma lógica contratual, né? Não é aquela ideia de lógica contratual que a gente remete à ideia de contrato social do Rousseau. Tá? Normalmente a gente faz essa associação, e eu estou fazendo essa observação, esse acréscimo, Jéssica, porque assim, eu tenho lido agora bastante, inclusive, ao longo de hoje, em algum momento eu ia sugerir, né, o livro que eu coloquei nos stories da semana passada, da Wendy Brown, mas não só ela, como aparece também no Laval, no Dardot, como aparece em outros textos. Inclusive, eu ia sugerir para o Alex esse texto, que é simplesmente fenomenal, Alex. A explicação que ela dá de como se dá o liame que liga as neopentecostais ou as neo-evangélicas, né, ao discurso neoliberal, ao discurso político-filosófico neoliberal. Cara, a explicação dela é fenomenal, tá? Muito, muito, muito bem feita. Qual é o nome do livro? As Ruínas do Neoliberalismo. Tá todo mundo falando desse livro. As Ruínas do Neoliberalismo? As Ruínas do Neoliberalismo, a Ascensão da Política Antidemocrática no Ocidente. Eu mandei aqui só para salvar. É fenomenal, fenomenal. Então, assim, e aí, mas isso aparece, não é uma novidade, mas eu fui me atentar de algumas coisas que eu já tinha lido agora com ela. Que ela explica, ela esmiuça melhor, e eu acho que em alguns aspectos ela esmiuça melhor. Aquele congresso de Lippmann lá, e aqueles movimentos acadêmicos da primeira metade do século XX, depois, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, que na verdade são a forja intelectual do neoliberalismo, eu acho que ela consegue, inclusive, entrar melhor no cerne da discussão do que o livro do Laval e do Dardot. E aí ela vai explicar uma questão que eu acho fenomenal, assim, eu li um outro texto também que trazia algumas coisas sobre isso, não vou me lembrar agora qual. Estou com 9 livros em andamento. Mas que é a questão do contratual, Jéssica, foi um movimento político iniciado pela Thatcher e pelo Reagan, que era a ideia de uma sociedade contratual. Não é uma sociedade contratual de nós elegemos os nossos representantes. É uma sociedade centrada no indivíduo em tu faz contratos, tu não tem relação de cidadania com ninguém. É uma relação contratual de direito privado. Tá. Pode reclamar da empresa e é uma relação de responsabilidade civil. Né? E aí, isso é uma relação contratual. Ou seja, uma relação contratual de direito privado e não uma relação contratual de cidadania política. E a ideia é, por isso que o nome do capítulo é Desfazer a Ideia de Sociedade. Ela vai nominar o capítulo aqui. Ou seja, desfazendo a sociedade. Aí ela faz todo o resgate do Hayek, né, no sentido que ele vai dizer sociedade não existe. Né? A sociedade é uma idealização.
né? Na verdade, o que existe é a criatividade humana e a capacidade humana de contratar. Né? Inclusive, algumas coisas até, acho que apropriadas. A questão é o uso que se faz disso. O uso que se faz disso é imensamente problemático, mas algumas coisas até são interessantes. E aí ela vai fazer todo o resgate do Hayek, né, do Hopke, né, enfim, e dos autores do neoliberalismo, do Friedman, mas sobretudo do Hayek, para no sentido de sociedade não existe, sociedade é uma idealização, e aí ela vai trazer de onde é que surge toda aquela discussão, né, de direitos sociais, o início do totalitarismo, e etc., que são, na verdade, alguns argumentos, algumas estratégias discursivas para minar a relação de coletividade. E no sentido de construir, né, como base explicativa para construir aquilo que aí o Laval e o Dardot vão explorar muito bem, né, a partir de Foucault, etc., que é a construção de uma sociedade individualista baseada no indivíduo que tem que se vender como empreendedor. Ou seja, o indivíduo que hoje se vende como empreendedor é o indivíduo que faz contratos. Um contrato de saúde, faz um contrato de telefonia, faz um contrato patrimonial, né, o antinupcial, tudo para ele é uma relação de contrato de sucesso. Né? Essa é a ideia que ele vai passar, que o neoliberalismo vai constituir como uma relação contratualista. Qual é o novo contratualismo? Massa, não tinha me atentado. Eu acho que então tem tudo a ver, assim, que quando ele fala essa questão da responsabilização dos agentes penitenciários, é que se a gente tem um sistema público, como a gente entende hoje, a responsabilidade é do Estado se acontece alguma coisa, a responsabilidade é objetiva. E se a gente tem esse sistema privatizado, a responsabilidade é subjetiva, já altera todo o modo, inclusive, de se provar esse abuso, né? Não tem presunção de, enfim, de culpa. Massa, não tinha me atentado. Então, depois ele começa a explicar como, além dessas indústrias, a indústria do cárcere, a indústria de apoio do cárcere, surgiu toda uma indústria de segurança voltada, digamos, para os particulares, né? Para aumentar essa sensação de segurança das pessoas que estão aqui fora. Ele cita, então, 9 categorias, ele fala, que é segurança domiciliar, alarme, investigação privada, carro blindado, fábrica de equipamento de segurança, fechadura, e os experts em segurança. E o outros, ele coloca outros como uma categoria. Aqui eu acho que eu devia ter feito slide, mas eu vou escrever. Aqui tem 2 gráficos muito bons, que é o gráfico do número de pessoas que trabalham em empresas privadas e no setor público de segurança, e o dinheiro injetado no setor público da segurança e no setor privado. Vou explicar, já que eu não fiz slide para o gráfico, mas é muito bom. Em relação, deixa eu ver, das pessoas, as forças públicas sempre tiveram menos pessoas, mas o crescimento da empresa privada se manteve ali na linha do... sempre cresceu igual. Então, assim, dá para ver que tinha mais que o dobro de pessoas no sistema privado, mas sempre em crescimento. Enquanto nas forças públicas, quase parado, crescendo um pouquinho, mas bem menos. Já quando se fala em dinheiro, o gráfico é um pouco diferente. As forças públicas sempre tiveram menos dinheiro, houve um crescimento mais destacado, mas a partir dos anos ali, deixa eu ver, 1987, dá para botar ali, quase anos 90, o dinheiro das empresas privadas deu um salto gigante, mais que dobrou isso aqui. Assim, a diferença passa a ser gigante da quantidade de dinheiro que se tem em empresas privadas de segurança. Ele diz, então, que esse fenômeno traz muitos problemas. E é a parte que eu achei, assim, talvez o coração, assim, do livro, que eu achei mais legal, mais interessante e um pouco assustador também. Ele fala, então, que esse fenômeno da polícia privada ele não é necessariamente novo, inclusive, em dado momento histórico, se passou de uma segurança privada, de uma forma privada de solução de conflitos, para um sistema público. Mas que agora, o que a gente tem hoje é uma lógica de segurança privada que opera de uma maneira completamente da lógica da segurança pública. A lógica da segurança privada, em primeiro lugar, ela vai proteger quem ou o que, né, os bens jurídicos, cujos donos tenham dinheiro para pagar por essa segurança privada. E, por outro lado, ela não vai focar assim, no que a gente fala no sistema público, a ressocialização, ainda que a gente saiba que
são mais discursivos que qualquer outra coisa. A lógica privada, ela não vai focar no castigo, ela vai focar na racionalização desse sistema todo de segurança, na administração dos riscos e em diminuir os custos o máximo que der, para majorar lucro. Ainda assim, ele menciona que a polícia privada, ela depende da existência também da polícia estatal, né? Nem que seja como um último recurso, só que esse processo da polícia privada recorrer à polícia pública acaba tirando a credibilidade. Então, ela é uma estratégia bem perigosa. Aqui ele fala que tem um contraste, né, com o que ele fala, nós abolicionistas sonhamos, que é uma forma de retirada do controle penal do Estado, querendo ou não, apesar de que depois ele mesmo vai questionar isso, porém com um dos maiores defeitos que se tem no controle do crime, que é a discriminação social e as possibilidades absurdas de abuso, né, de se surgir nesse processo. Então aí surgem vários questionamentos que ele faz. São eles: como controlar essa polícia privada? É certo dar tanta força assim para empresas? Em qual medida essa privatização não acaba expandindo e transformando a própria capacidade de controle e de castigo por parte do Estado também? Eu até anotei para falar isso, mas fui falando e acabei esquecendo de mencionar, mas ele fala em algum momento do livro que em alguns estados dos Estados Unidos, inclusive a pena de morte é privatizada. Algumas empresas acabam administrando e aplicando essa pena de morte. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse questionamento, né? De até que ponto é correto dar tanto poder assim para empresas. Então, ele começa a falar que, com tanto de tecnologia que passou a ser empregada de forma privada na nossa sociedade como um todo e também no sistema penal, o que a gente tem é que o cárcere ele não é mais restrito àquelas paredes, a um murinho com uma grade. Basicamente, a malha de controle penal está espalhada pela sociedade inteira. E quando o indivíduo sai do cárcere, ele não sai de um sistema de controle. Ele retornando para a sociedade, ele continua sendo assistido, sendo controlado, sendo vigiado. E aí, para empregar esse sistema de racionalização, de prevenção, se emprega o controle sobre o estilo de vida dessas pessoas, principalmente pessoas que já passaram pelo cárcere em algum momento. E aí ele retoma o controle dos usuários de drogas surge perfeitamente em relação a isso, né? Porque é um marcador bem definido de uma pessoa que é potencialmente criminosa, muito provavelmente já passou pelo cárcere em algum momento, porque são as pessoas que acabam tendo maior atenção desses sistemas também privados de segurança, né? Então, ele diz que o cárcere, nesses modos, acaba solucionando muitos problemas, né, dos países industrializados, porque controla a população ociosa, cria novas tarefas para a indústria, cria toda uma indústria de apoio, traz mais demanda de produção de produtos e serviços também. E aí foi a parte que eu achei genial, assim, eu fiquei bem pensativa porque eu nunca tinha parado para pensar. Então, ele fala que nesse processo, ele cita especificamente os Estados Unidos, mas eu acho que depois a gente pode ver uma tendência para outros países, que aí os presos ganharam importância não pelos produtos que eles produzem lá no cárcere ou dentro da cela, mas sim pelo que eles demandam de produção de produtos. Toda essa indústria que precisa para dar o apoio ao cárcere, para vestir eles lá dentro, para alimentar, para dar os produtos de higiene. Então, a importância dos presos reside aí. E eu mesma, muitas vezes, acabava vendo uma relação ali naquela quase escravidão que tem dentro do cárcere, né? Na produção de produtos. Mas a própria existência deles lá dentro, ainda que não trabalhando, já tem uma importância econômica muito grande. E eu achei isso um ponto central, assim, desse livro. Eu achei uma reflexão genial. Então, já encerrando, ele tenta trazer alguns aspectos históricos que, para ele, explica um pouco dessa tendência que aconteceu nos Estados Unidos, que ele chama de grande tradição norte-americana, eu acho que em português foi traduzido assim também, que é principalmente a privatização e a escravidão. E eu achei bem legal, porque não dá para falar de sistema penal sem falar disso, né? Principalmente da questão da seleção de pessoas negras, principalmente pelo sistema penal.
Em relação à privatização, ele diz que não é nada novo nos Estados Unidos, está presente em vários aspectos, inclusive na acusação privada até hoje, ele cita a deportação também, e a tradição ali da escravidão, que surge a partir do tráfico de escravos, né? Ele fala que, deixa eu achar aqui o dado, ali nos anos 90, metade da população carcerária dos Estados Unidos eram de homens negros. E ele fala que uma explicação para isso é o fato de que a luta contra as drogas teve uma centralidade muito grande no crack. E que é uma droga que tem como maior número de usuários as pessoas de classe mais baixa. Então, isso colaborou muito para uma seleção maior de negros e também de hispânicos no sistema penal norte-americano. Ele também menciona o fato de que essas pessoas, quando chegam no tribunal, já recebem uma visão dos juízes que é muito diferente de uma pessoa branca, por exemplo, né? Então, isso é um atalho para o cárcere. Uma reflexão final dele, assim, aí já achei num tom mais pessimista quase, é que ele diz que não tem limites naturais para o que é considerado um encarceramento gigante. Tem uma fala, eu acho, da Angela Davis, que é muito forte em relação a isso, que ela diz que nos anos 80, 90, quando ela falava disso, ela não imaginava que agora ela ia ver números tão gigantes e ela já ficava indignada naquela época. Então, esse limite, na verdade, ele não existe, né? A gente não sabe o que vai vir a ser considerado uma população carcerária excessiva. Esse limite não é natural. E aí, aqui eu achei muito massa que ele aponta que essa tendência que está começando nos Estados Unidos, ele diz que vai espalhar para o resto do mundo. Não de uma maneira automática, o mundo vai ver e vai fazer igual aos Estados Unidos, não, porque ele reconhece que tem alguns aspectos dos Estados Unidos que são específicos e se manifestam de formas diferentes em outros países, mas ele aponta que essa ideia de privatização e de uma verdadeira indústria do controle do crime vai refletir nos outros países do mundo, até porque as empresas vão ver aí uma possibilidade de lucro e vai haver mobilização política para isso. Então, eu acho essa parte muito interessante se ler hoje, ver que em tantas coisas ele estava tão certo, né? Para ele, a gente pode sim identificar que os Estados Unidos e essa tendência norte-americana, então, já estava, né, naquela época, ele fala no presente, mas naquela época já estava influenciando o resto do mundo. E ele também considera que tem forte influência das tendências dos meios de comunicação, né? É algo que ele não trata aqui nesse ponto de uma maneira tão específica, mas ele também considera o fenômeno do populismo, apesar de até aqui ele não ter usado essa palavra especificamente até onde eu lembro. Eu acho que eram esses os pontos principais. Eu vi pelo tempo que talvez eu tenha falado meio rápido, falando sozinha, deu mais tempo, mas eu acho que o ponto central ali do livro é justamente o nascimento dessa indústria e a utilidade dos presos, tendo um aspecto econômico já bem relevante, ainda que eles não estejam produzindo dentro do cárcere, né? Imagina produzindo. Acho que esse é o ponto central do livro para mim, e é isso. Beleza, Jéssica. Muito boa. Esse livro, eu acho ele fenomenal, inclusive. É uma pena a gente não ler ele todo, né? Porque teria ainda mais algumas coisinhas, sobretudo no último capítulo, lá no penúltimo capítulo. Como é que ele vai nominar aqui? Em que ele vai trazer, inclusive, outros gráficos sobre o crescimento, né, das empresas de segurança, enfim. Enfim, acho que a modernidade do controle, a cultura do controle do delito seria o 12º, e tem um outro antes ainda. Né, mas tendo que escolher, ele vai chamar, o 9º, por exemplo, ele vai chamar de uma justiça empresarial, mas tentando fazer uma seleção, assim, eu acho que esse 7 eu concordo contigo, que é o capítulo mais importante, onde ele vai centralizar, né, o que ele vai chamar de indústria do controle do delito, e vai pegar e vai explorar isso. Eu acho muito interessante. Mas, enfim, acho que vamos fazer um intervalinho e voltamos para tentar ouvir o pessoal. E aí a gente pega e bate um papo. Beleza? 3h12 agora, 3h30 estamos de volta.